Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou deixar uma simples reflexão da palavra de Deus para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o verso 6. O verso 1 nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se veem. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa é uma passagem bem conhecida dos irmãos, que vai nos falar a respeito, nós devemos ter fé e confiar no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu dei um tema a essa simples reflexão, que eu coloquei aqui: para alcançarmos as promessas é necessário termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em nossa caminhada, logo no começo, a nossa fé está lá em cima. Se for preciso, pegamos o céu com as nossas próprias mãos. Mas no decorrer dessa caminhada surgem várias coisas para querer abalar a nossa fé em Deus. Exemplos: lutas, adversidades, medos, inconstâncias, medo de como será o nosso amanhã, medo de como será o nosso futuro. Olhamos para dentro de nós e só vemos incapacidades. Também chegamos até a pensar que as promessas que Deus nos fez não irão se cumprir, que está demorando. Mas eu quero iniciar lhe falando que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Lá no livro de Números, capítulo 23 e o verso 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não falaria? Ou falaria e não cumpriria? O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo. Basta tão somente você ter fé, confiar no Senhor, colocar sua fé em ação. Porque sem fé é impossível alcançar as promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 33, e o verso 4, a palavra do Senhor vai nos dizer também que, pois a palavra do Senhor ela é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 33 e 37, a palavra do Senhor vai nos dizer também que, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda é um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Eu começo a te dizer, como já falei no início, a tua promessa, o que Deus te prometeu, ela está de pé. Muitas das vezes nós não alcançamos as nossas promessas porque começamos a duvidar, a indagar a Deus. Tão somente devemos ter que confiar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Meu irmão, o que Deus te prometeu, a promessa, ela está de pé, creia tão somente. Você pode não estar vendo nada agora, como eu já li, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se veem. Você não pode estar vendo nada, mas o que Deus te prometeu vai se cumprir. Confie, use a sua fé, bote ela em ação, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. No tempo certo Ele vai cumprir, no tempo certo Ele vai fazer, Ele vai agir. Muitas das vezes nós podemos nos achar incapazes, podemos nos achar o menor, e somos mesmo incapazes, menor diante de Deus. Mas o mais lindo que eu acho de tudo isso é que Ele pega o incapaz e capacita.
Precisamos ter fé para alcançarmos as promessas. Mesmo quando não estamos vendo nada, é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Estarei falando exemplos de homens e mulheres que creram no Senhor, mesmo sem ver nada, colocaram a sua fé em ação. Decidiram honrar a Deus, obedecer a Deus e alcançaram a sua promessa. Deus honrou eles, porque eles usaram a sua fé e confiaram no Senhor. O primeiro exemplo que eu quero falar é o exemplo de Abraão. Abraão não deu importância às dificuldades quando Deus o mandou sair da sua terra. Ele obedeceu à voz de Deus e saiu, mesmo sem saber para onde iria. Ele obedeceu, usou a sua fé e Deus o honrou. Segundo exemplo, Sara, ainda velha, recebeu a virtude de conceber e dar à luz, mesmo fora de idade. Ela confiou na promessa que Deus a tinha feito. Mesmo sem ver possibilidade alguma, ela acreditou e Deus honrou a sua fé. Outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela colocou em seu coração, usou a sua fé. Se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei sã. E Deus honrou a sua fé, curou daquele mal. Outro exemplo, os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, onde todo mundo não via solução, não via saída para aqueles 3 jovens, a não ser a fornalha de fogo ardente. Mas o que eu acho mais lindo é que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham fé e confiavam no Deus dele. E não se prostraram, não se curvaram diante daquela imagem. E Deus honrou a fé daqueles 3 jovens. Então, com tudo isso que eu falei, exemplos, entre outros exemplos que tem na Bíblia, de homens e mulheres que honraram o Senhor com a sua fé. Eu quero perguntar para você, como está a sua fé? Eu sei que as diversidades, as lutas, elas vêm, mas como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus? O que Deus te prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Descanse o seu coração. Aquietai-vos de saber que Ele é Deus. Ele é exaltado no céu, é exaltado na terra. Ele é fiel. Aquilo que Ele te prometeu no tempo certo vai se cumprir. Porque eu já li lá no livro de Números que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. O que Deus falou sobre a tua vida, a promessa, não sei o que você tenha almejado tanto. Se é uma cura, se é uma salvação no meio da sua família, dentro do seu lar, no meio dos seus. Se é uma porta de emprego. Se é um batismo com o Espírito Santo, se é um renovo, seja lá qual for. Ei, creia, tenha fé. Mesmo você pode tá achando que não vai acontecer, não está vendo nada. Mas o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tenha fé, use a sua fé. Coloque a sua fé em ação. A partir do momento que colocamos a nossa confiança em Deus, obedecemos a Ele, Ele vai nos honrar. Então, eu quero já encerrar essa simples reflexão dizendo: o Deus que prometeu, que fez a promessa, Ele vai cumprir. Então, somente cabemos a nós termos fé e confiarmos em Deus. Parar um pouquinho de murmurar, parar um pouquinho de reclamar e usar a nossa fé, crer, termos convicção do Deus a quem nós servimos. Se é uma porta de emprego, eu creio que Ele vai abrir. Se é uma cura, eu creio que Jesus Ele vai me curar. Se é uma salvação, uma libertação no meio dos meus, eu creio que Jesus Ele vai salvar, vai marcar encontro, vai libertar. Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos.